Ótimo dia a todos. Passando por aqui para comentar um pouquinho sobre PIS e COFINS para empresas que estão no regime do Simples Nacional. E o que eu gostaria de comentar aqui, conversar com vocês sobre o PIS e COFINS. É de conhecimento do empresário que atua no comércio, especialmente no comércio atacadista e varejista, que o PIS e COFINS ele incide sobre o faturamento da empresa. Ok. Dado isso, o que a gente deve considerar? Os tributos, alguns tributos, alguns produtos, eles têm um regime tributário específico, chamados de regime monofásico. E como a própria expressão já deixa subentendido, a monofasia trata-se de uma cobrança no início da cadeia. Que cadeia? A cadeia de circulação. Porque você incide o PIS e COFINS, você vai ter o importador ou o produtor, depois o comércio atacadista, comércio varejista e o consumidor final. Essa é toda a cadeia. E o natural é que em toda celebração de negócio, toda venda realizada, incida a tributação, ICMS, no que se refere à esfera estadual, PIS e COFINS no que se refere à esfera federal. No entanto, alguns produtos estão enquadrados no regime da monofasia, do regime monofásico. E por que isso? Porque imagina o seguinte: imagina, uma grande indústria de bebidas. Ela é muito mais fácil para o ente público aplicar e fiscalizar a tributação deste fabricante do que de toda a cadeia. Porque no final das contas o varejista será quem? O boteco da esquina. E vende um monte de cerveja. E como é que você vai ter mecanismos? Existe, mas demanda muito mais ao ente público essa fiscalização lá no final da cadeia do que no começo, do produtor ou do importador. Então, por isso o princípio do tributo monofásico. Você aplica uma alíquota maior, a base de cálculo é a mesma, é a primeira operação, mas a alíquota é maior para sustentar o pagamento do tributo por toda a cadeia. Então, por óbvio, entende-se que se o tributo é monofásico e você, o produtor ou o importador, pagou o tributo com uma alíquota mais alta lá no primeiro elo da cadeia, com o objetivo de pagar toda a tributação de toda a cadeia econômica, não faz sentido que o atacadista pague PIS e COFINS e não faz sentido que o varejista pague PIS e COFINS. Logo, este pagamento, que via de regra é realizado pelo empresário atacadista e varejista que está enquadrado no regime do Simples Nacional, ele é indevido. Ele é um pagamento que já foi realizado. Essa tributação já incidiu, é bitributação. E isso é vedado pela Constituição Federal. Então, em que consiste o trabalho da advocacia tributária? Nessa questão específica, e por que eu gostaria de tratar desse tema? Cabe ao advogado tributarista e assessoria tributária, ao planejamento tributário, isso para evitar que no futuro exista a incidência do PIS e COFINS sobre os produtos descritos na tabela da monofasia. Existem produtos específicos discriminados e é simples, tá na tabela, é monofásico, já pagou tributo antes. Cerveja, por exemplo, o cara tem um boteco, paga PIS e COFINS, não tem que pagar, tem que ter esse valor restituído. Então o trabalho consiste em pegar esse valor de volta que o empresário pagou, então é a restituição dos créditos tributários, e segundo, desonerar o empresário para o futuro. Então essa desoneração do empresário vai consistir no aumento do seu faturamento,
no aumento da sua capacidade econômica e produtiva, e o negócio torna-se muito mais viável, muito mais interessante, porque você está direcionando o que era tributação passa a ser faturamento. Então é essa a nuance importante da atuação do advogado no PIS e COFINS, no caso do Simples Nacional. E claro, algumas empresas, dada a natureza do negócio, dos produtos que comercializam, tem uma incidência maior dessa bitributação, outras menos. Então, por exemplo, veículo de autopeças. Comércio de autopeças, puta, 100% delas passam por esse problema. Fármacos, farmácia, todas elas também pagam da mesma forma PIS e COFINS indevidamente. Então todas elas têm direito à restituição, e a restituição ela é dos últimos 5 anos. Então se pagou PIS e COFINS nos últimos 5 anos, tem direito à restituição. Esse é o trabalho da advocacia tributária. Além disso, diversos outros segmentos. A tabela ela é descritiva, então tá na tabela, incide, mas de cabeça eu já me lembro automaticamente, são os principais: autopeça e farmácia. Essas, sem dúvida, são a que é o maior potencial de restituição de crédito tributário. Bom, por que isso acontece? Pensando de modo prático, primeiro a gente entendeu a natureza da monofasia. Por que isso acontece? Ok, a monofasia acontece porque tem que tributar a cadeia inteira pela dificuldade de fiscalizar a tributação por toda a cadeia econômica. Mas caberia a contabilidade, dado o fato de que isso é uma questão simplesmente de segregar qual tributo que vai incidir ou não incidir, a contabilidade poderia fazer, mas as contabilidades não fazem. As contabilidades não fazem porque, via de regra, e isso não é uma crítica à contabilidade, porque a contabilidade fica, quando ela chega no empresário, a contabilidade, ela apresenta para o empresário e fala: o que você quer que eu faça? Você quer que eu faça o simples, o básico para você? A sua escrituração básica, a sua folha de ponto, as suas obrigações principais, as acessórias, claro que são obrigações principais. No direito tributário, a obrigação principal é pagamento, é pecúnia. Agora, a obrigação acessória são as escriturações, são as obrigações de prestar informação, emitir guias, realizar os pagamentos das multas. Essas são as obrigações acessórias, que pese seja pecúnia também. Mas as contabilidades recebem para fazer o básico. Se a contabilidade houver de realizar esse trabalho mais minucioso, ela vai cobrar mais. E o empresário, em princípio, ele não pensa, talvez estrategicamente, apresentado ao empresário da maneira correta, planilhado, falou: você está gastando tanto, pode gastar tanto. O empresário quer resultado, ele vai querer saber quanto que ele vai, no final das contas, colocar no bolso. Então, financeiramente tem que ser melhor. Mas não é essa abordagem, e as contabilidades elas ganham, o contador ganha no volume de clientes. Então ele tem aquele cliente dele, via de regra, no Simples Nacional, vamos colocar uma média de R$500 por cliente. Eu estou falando um valor aqui absolutamente abstrato, mas R$500 por cliente. Então ele tem um grande trabalho, e tem que ser mais simples possível. Não dá para ele ficar fazendo essa segregação. Só que, dado essa ausência de segregação dos produtos que incidem a monofasia ou não, nasce a possibilidade da restituição. Então, acho que rapidamente